E aí, meu povo, aqui é o Israel Branco, do audiofilico.com, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre uma das etapas da pós-produção de som de um filme, que é o spotting, que ocorre ali, né? Você teve as gravações, começou a pós-produção, você teve um primeiro corte do filme, e aí você vai sentar, né? A equipe de som e talvez a equipe de direção também vão sentar e vão tentar notar quais são os sons que estão faltando no filme, vão tentar listar quais são os sons que estão faltando no filme. Isso é chamado de spotting. É uma etapa extremamente difícil, porque você tem que imaginar, né, quais são os sons que estão faltando e tentar criar, né, e às vezes os sons não são tão óbvios. Às vezes os sons são bem óbvios, às vezes, né, tem uma porta batendo, algo do tipo, isso é bem óbvio. Mas às vezes é só para criar uma atmosfera, fazer com que o espectador entre melhor nesse universo e tal. E isso nem sempre é fácil de você conseguir imaginar, né? E quanto mais bem trabalhado, melhor o desenho sonoro do filme, né? Claro que alguns desses elementos podem ter sido trabalhados desde a pré-produção, mas é nessa etapa que normalmente você pode definir aí um cronograma de gravações de uma pós-produção, que aí vai definir foley, vai definir, né, gravação de efeitos externos, esse tipo de coisa. Em geral, a gente pode definir três categorias de listagens, né, que vão ocorrer nessa etapa. E essas três categorias são ADR, música e efeitos sonoros. Para essas três categorias são feitas listagens, e essas listagens são chamadas de cue sheets. São listagens que vão dizer quais são os sons e qual a duração desses sons, qual é o ponto de entrada, qual é o ponto de saída desses sons, para que você possa gravá-los logo depois. Quando você faz a cue sheet de ADR, ela basicamente vai dizer quais são as falas que vão ser refeitas. A gente já vai ter um outro vídeo falando um pouco mais sobre ADR, mas ADR basicamente é quando você repete as falas na pós-produção, por algum motivo, pode ser que você adicione alguma fala nessa fase, mas normalmente é porque você gravou e na gravação tinha algum barulho de máquina ou algum problema dentro do equipamento e tal, e você teve que regravar isso por problemas técnicos, ou porque também o ator às vezes fez a fala no set, mas a entonação foi um pouco diferente, e aí é interessante refazer essas falas. A equipe de som vai notar isso e vai fazer uma listagem de quais são todas as falas que precisam ser repetidas e também deixar claro ali, para meio que dirigir os atores, qual é a entonação da fala, se é mais agressivo, se é mais calmo, se é mais, enfim, né? E aí o ator pode vir ver essa lista de falas e repetir com a imagem que está sendo projetada. A outra categoria é a de efeitos sonoros. Efeitos sonoros é o mais longo, na verdade, porque você vai ter que adicionar muitos sons, aí também está incluso ambiência, talvez, né, e tal, mas vários pequenos sons que compõem esse universo. Muitas vezes, no caso de ficção científica, esses sons nem existem. Em geral, um som que sempre aparece muito são passos, a batida de porta, batida de murro, tiro, quando se for um filme de ação, algo do tipo, né? Mas passos realmente são um tipo de som que sempre tá em cue sheets em geral em filmes, né? Porque sempre tem alguém andando em geral. E por último você tem a cue sheet de música, que é uma cue sheet que além de você definir qual é a música, né, que vai estar e em quanto tempo a música vai estar, também tem um fator legal aí envolvido, né? De legalidade mesmo. Se você vai usar a música no filme inteiro, você pode colocar isso no contrato e vai ter um determinado preço, mas se você vai colocar só em uma parte do filme, você pode dar isso pode estar previsto no contrato de negociação com a gravadora, né? E pode ser que você pague um pouco menos porque você vai usar a música por 1 minuto e tal, alguma coisa assim. E isso também se faz para a gravadora ter um controle maior da quantidade de vezes que aquela música é utilizada no filme. Se a música for original, na cue sheet de música você vai colocar que tem que ter uma música de ação, uma música que acelere o ritmo da cena, ou aqui tem que ter uma música tenebrosa, aqui tem que ter uma música romântica. Você vai meio que colocando aí espaços, quase como se fosse uma linha do tempo, né, do Premiere, do Final Cut, do que for, e que você vai montando aí quais são os sons que devem existir nesse filme, né? Então, assim, é um grande desafio, né? E é um grande desafio não só porque você precisa imaginar o som, mas também porque se você errar, né, se você, fizer muito pouco, o filme fica pobre. Mas se você fizer demais, você pode estar fazendo o filme ficar mais caro do que ele deveria ser e mais longo do que ele deveria ser. Imagina, você coloca que naquela cena tem que ter uma música
você adquire a música, ou você compõe a música, grava e faz o que for, enfim. Você tem um tempo, um dinheiro gasto ali naquela música, e você coloca e depois você percebe que a cena fica melhor sem música, né? Então, quanto mais experiência você adquire, mais sabedoria, né, criativa você adquire, melhor você fica nisso. E eu acho que essa fase, eu até diria que às vezes eu penso que essa é a fase mais difícil, porque equipamento você aprende, logística de set você aprende a lidar e tal, mas criação de kill sheet é diferente para todos os filmes, você não tem como aprender, você tem só como desenvolver um bom senso, né, limpar os ouvidos, como diz o Murray Schafer, começar a ficar atento a ações, inclusive ações que não existem, e desenvolver essa imaginação sonora, né? Bom, e lá no post audiofilico.com, se você está vendo esse vídeo no YouTube, eu coloquei 3 formas de você fazer uma kill sheet. A primeira é um modelozinho que eu deixei lá, um template, que você tem uma tabela vertical, você tem os tempos, né? E você vai colocando linhas verticais de onde começa até onde termina um efeito sonoro, e em cima da linha você coloca a definição do que é esse efeito sonoro. A segunda forma é uma forma bem interessante, eu acredito que é uma das formas mais utilizadas, para falar a verdade, que é no próprio software mesmo. Você pega um Premiere da vida, um Final Cut ou qualquer outro software e coloca pequenos pedaços de som, né, mudos, em silêncio, né, só para marcar ali onde que é o espaço que você precisa colocar o que quer que seja de som. E aí você coloca um marcador nessa unidade e diz o que essa unidade é de som, né? E aí você vai voltando para sua linha do tempo sempre e tentando consultar o que falta gravar, e vai gravando o seu foley, o seu som, o que quer que seja, e substituindo essas unidades mortas, né, pelos sons mesmo que você quer colocar. E a terceira maneira é muito simples, se tudo falhar você usa o Excel, né? Pega uma tabela simples mesmo e divide lá 5 colunas, né? Número do efeito, a definição de qual é o efeito, a entrada, a saída e a duração desse efeito. E faz assim também. E assim, é muito importante você colocar a duração, sabe? Porque no momento que você faz o efeito, você tem a entrada e você tem a saída. E você poderia já saber aí, né, só de calculando, né, a saída menos a entrada, você sabe qual é a duração. Mas, qual é o problema disso? O problema é que você vai ter que fazer tantos efeitos que você recalcular isso várias vezes não é muito prático. Então, o ideal é que você coloque também a duração, além da entrada e da saída. Bom, é isso. Eu espero que tenha ficado claro o que é kill sheet, o que é spotting, por que é importante no filme. Não tem muito como ensinar a fazer além disso, porque vai muito da criatividade de cada pessoa. Mas se você tiver qualquer dúvida, coloca nos comentários, eu vou ficar muito feliz de responder. E a gente se vê por aí. Até a próxima e tchau.